querida Irmandade, também visitantes da obra de Deus, que vemos nesta manhã aqui um grande número, e todos que estão ouvindo esta palavra, irmãos, esta epístola que foi escrita aos Hebreus, quer dizer, aos judeus novos convertidos, porque hebreu, israelita, judeu, na verdade, irmãos, de um certo modo, o mesmo povo, que em épocas distintas predominou mais o conhecimento dos hebreus, a partir de Abraão, e a formação dos seus descendentes. Parte deles formaram os hebreus, parte deles formou ali o que hoje são os árabes, que são descendência de Abraão também por Ismael. Mas depois teve uma época que estava sólido o reino de Israel com Davi, então era o povo de Israel. Depois houve, irmãos, a escravidão, foram parar no exílio 10 tribos que formavam a nação de Israel, foi levado para a Síria e nunca mais voltou remanescentes que deram origem aos samaritanos. E 3 tribos, que era a tribo de Benjamim, a tribo de Levi e a tribo de Judá, formou o povo judeu e o reino de Judá, mas eram 3 tribos. E nos dias de Cristo, já não se falava mais nos israelitas, mas sim nos judeus. Por isto, hebreu permaneceu para eles como o nome primitivo. Todo judeu é hebreu, e nem todo hebreu é judeu, porque tem os hebreus que desapareceram. Porém, aqui, irmão, para abranger algum remanescente, a carta foi escrita aos hebreus que eram novos convertidos agora ao cristianismo. Quem escreveu? Supõe-se, muitos falam que foi o apóstolo Paulo. Não há certeza e nem temos como dizer que foi. Mas também não importa o nome do autor. Nós sabemos a autoria de quem foi. A autoria de toda a Sagrada Escritura é do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Ele que inspirou homens simples, homens, alguns indoutos, outros muito assim instruídos, como foi Moisés, como foi Paulo e outros mais, Daniel e tantos outros. E homens simples como Pedro, como Amós, eram lavradores, eram pescadores e assim por diante. Mas o importante, irmãos, que este livro aos Hebreus traz tanta luz para nós a respeito de Jesus Cristo. O foco principal, a mensagem forte, é dizer que Cristo é melhor, é superior, Cristo é maior, glória ao nome do Senhor, do que tudo que tinha antes. Todo o planejamento que houve anteriormente, pactos, tratados, em Cristo, tudo, irmãos, ocorreu muito melhor, um plano. Irmãos, imaginem um governo, porque Deus é um governo de todo o universo, que deixa à disposição de alguém uma casinha popular, mas aquilo não deu certo, então ele dá uma mansão muito mais excelente. O plano de Deus com Adão foi um concerto, era viveriam eternamente, mas viveriam aqui nesta terra, viveriam no paraíso. Este plano, irmãos, pelo pecado,
se rompeu, invalidou plano com Adão. E veio o pecado, mas Deus propôs uma coisa muitas vezes mais excelente, incomparavelmente. Quem crer no seu Filho e quem obedecer o Evangelho vai ter um corpo celestial e vai morar não num paraíso terreno, mas na glória eterna junto com Deus. Então, este livro de Hebreus é necessário, é bom que a Irmandade leia. São 13 capítulos, irmãos, apenas, e é fácil de ler, de modo que é importantíssimo quanto ensinamento, quanta profundidade há nesta carta, irmãos, dirigida aos cristãos hebreus, mas hoje ela é dirigida aqui aos cristãos aqui do Brasil e de outras nações onde alguém está ouvindo esta palavra. É para nós hoje esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, começa do capítulo 1 dizendo que Cristo é superior aos anjos do céu. Todos os anjos, arcanjo inclusive. Ele é superior. É superior também aos homens que Deus constituiu. Seja Abraão, seja Noé, seja o homem que for, Cristo é superior. Cristo é superior a Moisés, que foi um grande homem de Deus e foi o legislador do pacto da lei. Cristo é superior. E o perdão de pecados, a intercessão pelo pecador diante de Deus, que era feita pelo sacerdote, e o primeiro sacerdote foi Arão. Cristo é superior a Arão e é superior a todos os sacerdotes. E isto aqui dirigido aos hebreus, eles sabiam bem, conheciam a lei. Então, neste capítulo 8, nos outros anteriores, vem explicando isto, que Cristo assumiu um sacerdócio não dos levitas, ele nem era da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá, onde não podia ter sacerdote araônico ou levita. Ele era de Judá, não era a tribo do sacerdócio. Mas Deus instituiu um novo sacerdote, um novo sacerdócio, e mudando o sacerdócio muda a lei. Era para explicar para os hebreus que o pacto e a lei de Moisés passava, agora era a graça do Filho de Deus, Jesus Cristo, com os homens. E Ele, Cristo, é um novo, sumo e eterno sacerdote, não da linhagem dos levitas, mas da linhagem de Melquisedeque, um sacerdote que Abraão encontrou com ele, um sacerdote do passado, da cidade de Salém, misterioso, irmão. Ele não teve infância, não teve início de dias, ninguém sabe, ele apareceu. Ninguém soube que ele nasceu de alguém. E ninguém sabe que ele teve início de vida como criança, adolescente e jovem. Ele apareceu sacerdote, eterno. Não morreu, não teve fim de dias. Ele era o representante de um sacerdócio eterno, sem começo e sem fim. E representava Cristo, representava Cristo, sumo sacerdote eterno. E vem falando, ele é amoroso, esse sacerdote agora, hebreus, judeus, entendam isto, agora é um novo tratado. Jeremias disse, Deus falando, eu vou fazer um novo concerto. Não de acordo com aquele que eu fiz com Moisés no monte, é um novo concerto. Então ele explica aqui, no final, se Deus falou por Jeremias, está no capítulo 31, verso 31, a Irmandade leia depois em casa isto. Se Deus falou pelo ministério de Jeremias,
que o sacerdote do passado finda, é porque aquele tratado estava velho e o que envelhece está perto de acabar. Hebreus, a lei, Moisés, o Velho Testamento e o primeiro tratado de Deus lá venceu, envelheceu. Agora é um novo testamento, um novo sacerdote eterno, agora segundo a ordem de Melquisedeque. E no primeiro verso que nós lemos, o escritor diz assim: olha, o resumo, a suma, foi uma das primeiras palavras que lemos. Ora, a suma do que temos dito até o capítulo 7. Quer dizer, eu vou fazer agora no capítulo 8 um resumo importantíssimo. E é esse resumo importante que o Senhor fala conosco nesta manhã, irmão. Vou fazer um resumo muito importante do que temos dito. E o que eu quero dizer é que temos um sumo sacerdote tal que agora ele não é no templo, não é na tenda da congregação, agora ele está no céu, no verdadeiro tabernáculo celeste, não feito por homens aqui, por sacerdotes da terra. O tabernáculo do céu é aquele que serviu de modelo para o da terra, mas ele está no verdadeiro tabernáculo de um sacerdócio eterno, que nunca mais vai se acabar, e ele está à direita da majestade, intercedendo por nós. Irmãos, o sacerdote do velho trato, do velho concerto, ele era diferenciado. Foi escolhido Arão, e os seus filhos. Veio até os dias de Cristo, tinha sumo sacerdote ainda em Jerusalém, sempre levita e sempre da casa da ordem de Arão. Eles, e o primeiro foi Arão, vamos falar de Arão, tinham uma indumentária, uma vestimenta impressionante. A gente vê hoje, irmãos, em algumas igrejas cristãs até, e também há ainda os que se vestem lá em Israel, mas vamos dizer, há vestes de bordada a ouro, também mitra, ou até coroa de ouro em alguns. E um militar, vamos dizer, um grande general, um marechal, o tanto de coisa que ele leva na farda ali para mostrar que ele é grande. Era exatamente isto que mostrava o sumo sacerdote de Israel. Para começar da cabeça, tinha uma mitra, que era, irmãos, colocada sobre ele com uma fita de ouro dizendo santidade ao Senhor. Quer dizer que no meio de uma multidão ele era visto por causa da mitra que ele trazia na cabeça. Depois, todo o seu corpo, aqui onde os militares trazem os galões, eles tinham os nomes, 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro, mas tudo isto em ouro, uma coisa reluzente muito importante. As vestes era toda bordada de tecidos caríssimos, de cores maravilhosas, azul celeste, branco, tarjas vermelhas, e muitos sininhos pelo corpo, de ouro, romãzinhas de ouro com pedrinhas dentro, sininho, uma romã, um sino, uma romã e um sino, de modo que no meio da multidão, quando o sumo sacerdote vinha andando, todos ouviam: bem-vindo o sumo sacerdote lá, olha o barulho, olha o brilho do ouro, olha a altura da mitra dele na cabeça, olha lá, vem vindo o sumo sacerdote. Mas, irmãos, eles se preocupavam que às vezes tinha cegos, como é que ele ia ver? Então providenciaram essa quantidade de sinos
que se os irmãos forem ler lá no Velho Testamento vão encontrar, eu não sei exatamente quantos, mas toda borda do manto, do éfode e de toda a vestimenta que ele tinha, existia sininho, de modo que ele dava um passo, aquele barulho de sino que todo mundo sabe, não é, irmão? Então, se tinha algum cego, ele não podia dizer, eu não vi o sumo sacerdote, porque sou cego, mas ele ouviu. Poderia ter alguém cego e surdo, e eles providenciaram também para que a presença do sumo sacerdote fosse notada por alguém cego e surdo. Eram os perfumes, a veste do sumo sacerdote tinha uma fórmula de perfume única, que ninguém podia fazer igual, para ele ser conhecido. E além disto, um incensário, um turíbulum, que era levado na frente do sumo sacerdote, aquele braseiro queimando incenso e perfumando todo o ambiente, e alguém na frente do sumo sacerdote. Os irmãos imaginem, irmão, brilho de ouro, de pedras preciosas, da mitra mostrando no meio da multidão alguém que destaca, barulho de sino e cheiro de perfume e incenso. Era grandioso, não era? Só que o nosso sumo sacerdote é maior, é mais grandioso. Quando a presença dele está entre nós, todos percebem, todos ouvem, todos sentem glória ao nome do Senhor. Permita a Deus que nesta manhã saiamos todos com o perfume de Cristo, saiamos todos tocando o sino do Evangelho. Glória ao nome do Senhor. Orando mais, irmão, orando mais, irmã. A oração dos santos é o incenso de Jesus Cristo que sobe à memória de Deus. E assim, irmãos, percebamos este grande sumo sacerdote eterno que está entre nós, irmão, e permita a Deus que algum olho que não queira ver, algum olho cego para a espiritualidade e para a necessidade de salvação, se abra, que o teu olho abra em nome do Senhor Jesus, que o teu ouvido ouça o sino do Evangelho, e que a tua alma respire o incenso e o perfume de Cristo, que te ama e que quer te salvar. E o irmão e a irmã que é crente há muitos anos ou há pouco tempo, jovem ou velho, não importa, irmão, irmã, você tem um sumo sacerdote no céu, que não ofereceu para ti ou para remir o teu pecado o sangue de uma ovelha, o sangue de um cabrito, não, ele vindo aqui na terra, ele fez um único sacrifício de derramamento de sangue, que é eterno também, ao derramar o seu precioso sangue na cruz, para perdoar os teus pecados e o meu, e como ouvimos a leitura, e deles nunca mais me lembrarei, diz Deus. Então, irmão, irmã, saiamos deste culto meditando na palavra de Deus, levando o bom cheiro do incenso de Cristo, levando também o anúncio desta graça para os outros, e lembrando que Ele intercede por nós eternamente. O irmão teve algum deslize, irmão? A irmã cometeu algum erro? Achega-te ao teu sacerdote. Ele é compassivo, tem compaixão. Ele é misericordioso. Ele pode perdoar. Deus, o Pai,
No passado, quem errava, irmão, descia fogo do céu, consumia a multidão, como aconteceu em Sodoma. Outro lugar, a ira de Deus foi tanta que Deus mandou a terra se abrir. Irmãos, imaginem isto: a terra abrir e engolir vivo uma multidão de rebeldes. No outro lugar, Deus mandou serpentes ardentes. Mas o homem continuou, porque o mal está na carne humana. Então ele mandou o seu filho, num corpo igual ao nosso, para ser um mediador, um intercessor, um sacerdote compassivo e misericordioso. Então hoje, Deus continua o mesmo, não aceita o pecado, o erro, a vaidade, a mentira. Deus não aceita. Cristo é o sacerdote, é o intercessor. E aquele que se humilha, se arrepende e se achega ao sacerdote, a quem confessamos nossas faltas. Cantamos um hino hoje, confessemos nossas faltas. Ele é pronto em perdoar. Mas não sou eu, e nem outro ancião nenhum, nem aquele irmão, nem aquela irmã, vidente, profeta, ou que isso ou aquilo, pode ser quem for. Não somos nós que vemos o coração, mas o Senhor Jesus vê, e Ele não é enganado por ninguém. Deus não se deixa enganar. O homem engana outro homem, mulher engana pessoas, marido engana a esposa, esposa engana marido, filhos enganam pais, mas a Deus e ao Senhor Jesus ninguém engana. Mas aquele que é sincero, arrependimento diante dele: Senhor, Tu és meu sumo sacerdote eterno, eu falhei, eu errei, me arrependo, não vou fazer mais, perdoa-me. Receba por esta palavra a garantia, glória ao nome do Senhor, que temos um sumo sacerdote no céu, no verdadeiro tabernáculo feito por Deus, intercedendo por ti ao Pai, e poderoso Ele é para perdoar. É a palavra, Deus seja louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus. Aleluia.